ouvir. Nós vemos que a palavra de Deus, irmãos, ela é vitamina para nós. A palavra de Deus é remédio para os nossos ossos. A palavra de Deus é remédio para nos curar de toda enfermidade, de toda enfermidade na alma, amém? No espírito. E esta palavra, irmãos, me traz a memória, aleluia, sobre Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Nós vemos que o povo de Israel estava ali no Egito sofrendo, aleluia, sofrendo muito, porque eram escravos. Eles estavam escravizados pelo rei Faraó. E ali eles trabalhavam, aleluia, de maneira descomunalmente, aleluia, fazendo tijolos, trabalhando aquilo tudo, sofrendo. Lá no capítulo 3, se eu não me engano, de Êxodo, está dizendo que o povo, o capítulo 2, ou o primeiro, está dizendo que o povo, eles começaram a clamar por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu penso que eles se lembraram assim da promessa que Deus fez a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação. O povo de Israel no Egito, eles se multiplicaram. Cada dia que passava, eles se multiplicavam muito mais. Aleluia. E o faraó colocou, aleluia, jugo pesado sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Choriandarabás. E ali o povo começou a sofrer. Aleluia. Nesse primeiro versículo, capítulo de Êxodo, o segundo ou terceiro, está dizendo que o Senhor ouviu atentamente o clamor do povo de Israel. E quando ele ouviu atentamente a voz do povo que estava clamando, estava, aleluia, pedindo, aleluia, a Deus a misericórdia, o Senhor levanta o homem. E agora esse homem já estava lá no meio deles. Aleluia. Já estava lá no meio deles. E esse homem fez algo, e ele teve que fugir do Egito e foi para outra terra por causa de alguma coisa que ele praticou. E ele ficou por lá 40 anos. E quando foi, certo dia, ele foi dar pasto às ovelhas do seu sogro Jetro. E ali, ele deixando o rebanho, e olhou para o outro lado, no monte, estava uma sarça pegando fogo, queimando. E aquela sarça não se consumia. E Moisés foi até aquela sarça. E chegando em certa distância, ele ouviu a voz do Senhor dizendo: Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisa é santa. Oh, Deus. Naquele momento o Senhor falou: olha, Moisés, eu tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo lá no Egito. Oh, glória! Irmão, Deus ouve atentamente o clamor da igreja dele. O nosso Deus, ele ouve o nosso clamor. O nosso Deus, ele ouve o clamor daqueles que estão buscando a Deus com sinceridade na alma, no espírito.
Glória ao Senhor. Aleluia. Então o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel e falou: Moisés, eu vou te enviar ao Egito para você tirar o meu povo de lá. Glória ao Senhor. Oh, glória a Deus. E nós vemos a história que está escrita no livro de Êxodo. Moisés, ele tentou recusar essa chamada. E ele, aleluia, tentando recusar essa chamada, mas não adiantou, porque o Senhor escolheu ele mesmo para fazer esta obra. Ele entregou esta obra na mão de Moisés. Então ele foi fazer esta obra. Aleluia. O que eu penso, o que eu quero dizer, que cada um de nós que estamos dentro desta casa de oração, Deus tem algo na mão para lhe entregar nesta noite. Oh, Deus. Deus tem obra para te entregar nesta noite na sua mão, para você realizar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem vontade de fazer, Ele vai fazer. Ele quer levantar pessoas aqui cheias de autoridade no Espírito Santo, para fazer a obra que Ele quer fazer na terra ainda. Oh, glória a Deus. Ele quer fazer algo diferente na terra ainda, porque o nosso Deus é assim. Ele quer fazer algo, aleluia, terrivelmente no seio desta terra, no povo, aleluia. Ele quer fazer o povo compreender e entender que Ele é Deus sobre todas as coisas. Então ele enviando Moisés até o Egito, e ali ele fez tudo aquilo conforme os irmãos sabem, aleluia, as pragas, aleluia, aquelas coisas todas que o Senhor mandou ele fazer. Veio também, aleluia, a morte dos primogênitos. Os primogênitos, aleluia, morreria naquela noite. Se porventura, aleluia, alguém pegasse o sangue do carneiro, aleluia, ou do cabrito, e passasse nas vergas da porta ou na janela, então o anjo da morte passaria, aleluia, nesta casa, e vendo aquele sangue, o anjo da morte não entrava naquela casa. Ele passava: opa, aqui tem sangue, ali tem sangue, e ele passava. Na casa quem não via sangue nenhum, aleluia, então ali ele entrava e já tinha uma morte naquele lugar. Do primogênito, seja ele homem ou seja mulher, seja ele gado, seja qualquer tipo de primogênito, morria todo naquela noite. Glória a Deus. E o anjo veio passando, matando tudo, aleluia. Mas na casa do povo de Deus, que tinha aquele sangue, aleluia, nas ombreiras da porta, o anjo nem olhava para ali, nem entrava naquele lugar, porque ali tinha sangue, ali tinha uma marca, ali tem algo diferente. Na sua vida tem sangue, na vida dos irmãos tem sangue, na vida dos irmãos tem marca, na vida dos irmãos tem poder de Deus. Então quando Satanás vê, ele não pode fazer nada, porque você tem a marca de Cristo na sua vida. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aqui nós vemos, irmãos, aleluia, nessa mensagem a qual nós lemos esta noite, final desta campanha, eu sou o Senhor que te sara, está escrito aqui no verso 19, a seguir está dizendo: porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Aqui eu vejo a mão forte do Senhor. Aqui eu vejo a mão que está escrita em Isaías 59, verso 1. A mão do Senhor não está encolhida, mas a mão do Senhor está estendida. A mão do Senhor se estendeu sobre
o povo de Israel, de maneira que os inimigos do povo de Israel veio atrás do povo de Deus, e quando chegou no meio do mar, exatamente no meio do mar, o Senhor conturbou todos eles. O Senhor começou a arrancar os parafusos, aleluia, da carruagem, começou a quebrar, aleluia, tudo quanto era carruagem, e o povo ficou em desespero. Ali naquele momento, o Senhor falou: Moisés, manda que esta água torne, toca na água, e a água tornou e matou, aleluia, o exército de Faraó. Mas o povo chegou do outro lado, o povo de Deus chegou do outro lado. Irmão, nós estamos no meio do Egito, nós estamos no meio do Egito, nós temos que fazer de tudo para chegar do outro lado, para chegar na glória, para fazer a vontade de Deus. É necessário nós enfrentar luta, enfrentar problemas, tribulações, perseguições, para poder dar o reino dos céus. É necessário, aleluia, guardar os mandamentos do Senhor e chegar lá do outro lado. Glória a Deus. Do outro lado, quando eles passaram para o outro lado, verso 20, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. Por que isso, irmão? Por quê? Porque a vitória foi grande. Aleluia, glória a Deus. Quando você recebe a vitória, aleluia, glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, aleluia, canta louvores, ora, exalta, levanta a mão, pula, glorifica o nosso Deus, aleluia. E Miriam, irmãos, no verso 21, aleluia, Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o carro com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Agora vem o problema. Agora vem o problema. Depois da vitória, vem outro problema, vem outra luta. O que quero dizer, irmãos? Quando eu venço uma luta, eu fico alegre. Quando eu venço um problema, eu fico alegre. Quando eu venço um problema, eu exalto o nome do Senhor. Mas eu posso esquecer que lá na frente tem outro problema. Eita glória! Então eu tenho que entrar no outro problema já sabendo que eu estou com o Senhor e Ele está comigo. Eu estou fazendo a vontade dEle e Ele vai me ajudar a atravessar aquele outro problema. Aleluia! Mas muitos desanimam, aí não entra nem no outro problema e aí fica por aí mesmo. Aleluia! Então, aleluia, Miriam cantando, louvando o nome do Senhor. Daqui a pouco entrou outro problema. No verso 23, então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara, que significa amarga. Amarga. E agora? Agora o problema veio para cima de Moisés. Aí agora Moisés está com a grande responsabilidade sobre os ombros. Aleluia. E o povo ali, aleluia, começou a falar com Moisés. E o povo, olha o verso 24, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Aqui está dizendo murmurou. Sabe o que é murmurar? Por que você trouxe nós para cá? Para morrer de sede nesse deserto? Não tem fonte de água, não tem nada aqui. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer de sede nesse deserto? Meus filhos, minha esposa, meus gados, meus animais, vai morrer nesse deserto sem água? E agora, como é que fica?
Aleluia. Aleluia. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas. E as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenação. E ali os provou. Aleluia. Você entendeu? Quem está entendendo a palavra? Aleluia, Deus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aleluia. E ele clamou ao Senhor. Moisés, naquele momento, ele clamou ao Senhor. E o Senhor falou: olha, Moisés, está vendo ali um lenho, ou seja, um graveto, um galho de madeira, ou quem sabe um tronco. Amém? E pegou aquele tronco e ele falou: lança esse tronco nas águas. Olha só, irmão, lança esse tronco nas águas. O que tem a ver um tronco de madeira com a água, irmão? O que tem a ver isso? O que tem a ver a água com o tronco? Mas sabe por causa de que aconteceu esse milagre? Sabe, irmão? Por que aconteceu esse milagre da água se tornar doce? Ali lhes deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou. O Senhor falou a Moisés, e Moisés obedeceu. Quando Moisés obedeceu, ele podia falar: mas Senhor, um pedaço de madeira, quem sabe um pedaço de madeira podre, não sei. Aleluia, porque ele não diz aqui, quem sabe uma madeira seca lá, podre, não sei. Ele pegou: mas Senhor, esse pedaço de madeira jogar lá dentro d'água? Não, ele não questionou. Ele pegou a madeira e jogou lá dentro. Aleluia. E quando jogou a madeira lá dentro, aquele pedaço de madeira, a água se tornou doce, potável. E todo mundo bebeu água. Todo mundo saciou a sede. Os gados, todos os animais beberam água. E a água era doce. Doce. Água potável que podia beber. Não era amarga mais. Porque se alguém bebesse aquela água amarga, certamente morreria. Glória a Deus. E ali o Senhor operou esse grande milagre no meio do seu povo. Deus, Pai. Disse, verso 6 agora. Disse: se ouvires até Deus provou e passou o estatuto. Tá? Está entendendo? Fez uma ordenação ali. E deu estatutos e uma ordenação. E ali os provou. E disse: se ouvires, ouvir atentamente a minha voz, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Moisés falando. Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Eu sou o Senhor que te sara. Eita, João. Se guardares atentamente os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, aleluia, uma ordenação. Para mim receber algo de Deus, irmãos, eu tenho que guardar os seus estatutos, eu tenho que guardar os seus mandamentos. Se eu servir ao Senhor de qualquer maneira, eu não recebo nada. Se eu servir ao Senhor com sinceridade, eu recebo de Deus. Aleluia. E se Deus não me der, Deus é Deus. Se Deus der, Deus é Deus. Porquanto obedecei ao Senhor teu Deus, porque Ele é o Senhor que te sara. Oh, glória a Deus. Quem recebe esta palavra na sua vida, bate as palmas e glorifica esse Deus. Oh, glória a Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Eu quero chamar aqui na frente, irmão.